não vivem a verdade. Conhecem a verdade, mas não vivem na prática o que significa a verdade. Então nós aprendemos, amigos, que ser espiritual é muito mais do que conhecer. Ser espiritual é muito mais do que ter talento. Ser espiritual é muito mais do que ter dom. Ser espiritual é ser dominado pelo Espírito. É ter o eu submerso à vontade de Deus. E agora eu quero que você vá comigo ao livro de Mateus, capítulo 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Amigos, Jesus escreve essas palavras após um momento que foi um momento glorioso para Pedro. Se você voltar um pouquinho nos versículos anteriores, você vai perceber que Jesus, com seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E os seus discípulos começam a responder algumas afirmações, os seus discípulos começam a falar o que as pessoas diziam. Alguns dizem isso, outros dizem isso, aquilo. E Jesus faz uma segunda pergunta: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E é curioso que após a pergunta de Jesus, Pedro, ele dá uma resposta brilhante. Porque Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve a resposta de Pedro, Jesus imediatamente diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque sabes disso. És bem-aventurado porque sabes que eu sou o Filho de Deus. E o que mais, ele disse, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o Pai que estás onde? Nos céus. E Jesus então começa a testemunhar a resposta de Pedro, e Jesus ele acrescenta, e Jesus ele dá uma outra resposta, e ele diz: Pedro, sobre ti edificarei a minha rocha. Ele diz: sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que resposta maravilhosa, não é? Primeiro, Jesus ele reconhece que Pedro havia dito porque havia e estava sendo influenciado por Deus. Depois da resposta, Jesus ele diz e ele oferece uma profecia a respeito de Pedro. E é curioso, amigos, que o texto continua. Jesus continua falando e Jesus vai para um outro assunto. Olha, agora eu tenho que dizer para você sobre mim. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E o que Pedro diz para Jesus? Espera aí, Senhor. Não, isso não pode acontecer. Não, Senhor, não é assim. Como assim? Pedro, ele responde para Jesus, depois de uma resposta maravilhosa, Pedro, ele diz, não é? Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. E a segunda resposta de Jesus para Pedro, qual foi? Olha que interessante, amigos, preste atenção. Jesus se virou e disse a Pedro:
para trás de mim, Satanás. Olha que curioso. No primeiro momento, na primeira pergunta, Jesus disse que Pedro estava sendo usado por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo, por Deus. No segundo momento, Jesus diz para Pedro que ele estava sendo instrumento de quem? Como assim? O que estava acontecendo? Como é possível isto acontecer? Amigos, há algo muito interessante aqui. E que eu e você precisamos aprender, e aí sim vamos entrar na resposta do texto principal do versículo 24. Pedro era um homem convertido, mas Pedro não era um homem que tinha o seu eu dominado por Deus. Pedro era um homem que conhecia Jesus. Pedro era um homem que conhecia as verdades de Jesus. Por isso, no primeiro momento, ele é usado por Deus. Mas no segundo momento, Pedro, ele é usado pelo inimigo porque o seu coração não estava totalmente rendido a Deus. Ele possuiu o Espírito de Deus dentro de si, mas ainda não havia entregado todo o seu coração a Jesus. É por isso que Jesus, logo na sequência, depois da resposta de Pedro, Jesus diz: olha, se alguém quer me seguir, esse alguém precisa tomar a sua cruz. Esse alguém precisa morrer. Em outras palavras, amigos, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, não sou eu apenas que devo morrer, mas você, se de fato quiser ser dominado por mim, você também precisa morrer. Pedro, não é somente eu que preciso carregar a minha cruz. Pedro, se você quer ser um cristão, de fato, você também precisa ser crucificado. E amigos, aqui a gente volta à temática, iniciada no primeiro sermão, a questão do eu, a questão do ego. A maioria dos problemas que eu e você enfrentamos, eu usei aqui a palavra eu, porque somos nós, porque nós temos uma natureza pecaminosa. A maioria dos problemas, a maioria das circunstâncias, a maioria dos conflitos, a maioria das divergências que eu e você enfrentamos é por causa de um ego, é por causa de um eu, é por causa da minha opinião, é por causa do eu quero, é por causa do eu desejo, é por causa do eu mereço, é por causa... Você viu o que ele fez comigo? Um ego que está arraigado em nossa vida. Um ego que está dentro de nós. E Jesus disse aqui para Pedro, e aqui eu transfiro as palavras de Jesus para todos nós: se nós queremos seguir de fato a Jesus, se nós de fato queremos ser cristãos, se nós de fato queremos crescer espiritualmente, sim, o conhecimento é importante. Mas não é o conhecimento que vai nos fazer crescer espiritualmente. O que vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente é o nosso eu dominado pelo Espírito de Deus. O que fará com que nós cresçamos espiritualmente não é parte da nossa vida sendo devotada a Deus, é toda a nossa vida. Por isso Jesus, depois de trazer essas duas afirmações a respeito de Pedro, Jesus ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E com isso em mente, eu quero fazer 4 perguntinhas para você. De onde vem esse eu que precisa ser negado e crucificado? Quais são as suas obras? Como ele pode ser vencido? E o que eu preciso fazer? O eu que eu e você temos, ele inicialmente, antes do pecado, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, Deus deu um eu com poder de decisão, de escolha. Mas o pecado entrou no mundo, e esse eu, inicialmente, que deveria ser voltado para Deus, esse eu, ele foi voltado para o pecado. Então eu e você nascemos com o nosso coração infectado por um egoísmo. Eu e você nascemos com um eu dominado
pela carne, um eu que não deseja naturalmente a Deus, um eu que compete com Deus, um eu que rejeita a Deus, um eu que escolhe coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso, amigos, quando Jesus fala do eu, Ele está falando de algo que está dentro de nós, algo que é nossa, faz parte da nossa carne. E é por isso que Jesus disse, olha, o eu que você tem é um veneno. O eu que você tem é uma serpente dentro de você. O eu que você tem é um eu que está te prejudicando. E aqui um parênteses. Muitos de nós acariciamos o nosso eu. Muitos de nós agradamos e buscamos satisfazer esse eu natural. Mas Jesus Cristo está dizendo para mim e para você, se você quer crescer espiritualmente, você precisa negar esse eu que te domina. Você precisa vencer esse ego que está dentro de você. Negar o eu, amigo, significa não ter mais nada a ver com ele. É fácil? Não. É simples? Não. Mas se eu e você queremos crescer espiritualmente, nós precisamos morrer para nós mesmos. Se eu e você quisermos crescer e alcançarmos vitórias em nossa vida e participarmos do processo de santificação até a glorificação, eu e você não devemos viver por nós, mas por Cristo. E aqui entra um segundo ponto, as obras do eu. Esse eu, amigos, ele desenvolve em nós 3 tipos de obras. A primeira, autovontade, autoconfiança e autoexaltação. A autovontade é o grande poder com que o homem poderia usar para servir a Deus. A autovontade, dominada pelo Espírito de Deus, seria algo maravilhoso. Mas muitas vezes nós usamos a nossa autovontade para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. A gente vem à igreja, na verdade, eu diria, para cumprir e satisfazer a nossa vontade, inclusive. Eu já fui à igreja, agora eu posso viver para mim. É assim ou não é? Sábado pela manhã, muitos de nós resumimos o nosso sábado a 2 horas. E o resto a gente vive para quem? Para quem? Para nós. Amigos, Deus, Jesus, está dizendo para nós, a autovontade é o trono do pecado e a causa da nossa miséria espiritual. Eu vou dizer mais, vai surgindo algumas questões aqui. O nosso pecado, a nossa vida de pecado, é causa ou causada pelo nosso ego. E amigos, talvez eu vou ter que ser sincero, não tinha programado falar isso aqui, mas o Espírito Santo está incomodando. A gente às vezes entra em umas discussões, pode isso, pode aquilo, olha essa roupa, olha aquela roupa, olha isso, olha aquilo. O que nos motiva a usar tal tipo de roupa ou outro tipo de roupa, senão o nosso eu? A gente não deveria discutir se pode ou se não pode, o que a igreja pensa, não pensa. O que a gente deve discutir é, o meu eu será exaltado ou eu estou exaltando a pessoa de Cristo? É a minha vontade ou não? Meu querido amigo, o grande segredo da salvação, o grande segredo do crescimento espiritual é entregar a vontade, o seu eu, a Deus, incluindo as pequenas coisas, não só as grandes, não só as vistas, mas as pequenas coisas sendo entregues a Deus. Eu repito, o eu é a causa de todo o nosso pecado contra Deus e de toda a nossa miséria. Esta é a autovontade. O segundo problema do nosso eu é a autoconfiança. E eu preciso usar um outro exemplo de Pedro. Lá eu até preguei esse ano, usando esse outro exemplo. Lembra, Jesus disse, Pedro, você vai me negar. O que Pedro disse para Jesus? Claro que não. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele teve medo?
Porque ele confiou em quem? Nele. Amigos, segundo problema do nosso eu é confiarmos que nós podemos alguma coisa. Muitos jovens entram na igreja maravilhados, motivados, passam o tempo. Eu não sinto mais Deus. O que aconteceu comigo? A igreja está fria, a igreja está isso. Porque você, quando entrou, você confiou em você que você poderia continuar na caminhada com as suas forças e com as suas condições. Meu querido amigo, a segunda coisa que você precisa entender e aprender é que você não pode nada. Em você não há poder, em você não há força, em você há sim, como eu disse, um eu pecaminoso, uma vontade pecaminosa. Você precisa morrer para o seu eu e dizer: Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Autoconfiança é um problema. Todos os dias, pela manhã, você precisa levantar e dizer: Senhor, aqui estou, com o meu eu pecaminoso, com a minha vontade pecaminosa, com os meus desejos egoístas. Mas eu coloco e eu deposito a minha vida em tuas mãos. Tire a autoconfiança de você e coloque a sua confiança plenamente em Deus. Por quê? Porque até as nossas melhores intenções, até a nossa vida perfeita, é afetada por um ego, por um eu, porque sozinho você não é nada, você não pode nada. E o terceiro ponto, autoexaltação, é a outra obra do eu. Você fica doido, não é? Se exalta com as coisas do seu feito, se exalta com as suas obras espirituais. Esse é um problema do eu. A autoexaltação é o disfarce mais religioso do orgulho. A cruz é o antídoto da autoexaltação. Quando olho para o Calvário, lembro que Deus do universo se humilhou até a morte e Ele está me chamando a morrer para mim. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso morrer. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso negar o eu. E aqui entra agora sim a terceira pergunta: como eu posso vencer esse eu que está inserido na minha carne? Jesus Cristo responde, não é? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? Siga-me. Jesus Cristo, ele dá 3 respostas como nós podemos vencer o nosso eu, o nosso ego: negar, tomar a cruz e segui-lo. 3 expressões que estão lado a lado, mas eu diria que as 3 significam a mesma coisa. Negar a si mesmo é dizer: não quero ter nada a ver com o meu eu. Negar a si mesmo significa: não quero ter nada a ver com a minha vontade, mas eu quero viver a vontade de Cristo. Eu não quero viver para satisfazer o meu eu, os meus desejos. Eu quero viver para satisfazer aos desejos e a vontade de Cristo para mim. E amigos, isso aqui é muito profundo. Tão profundo que eu diria que se não for a ação do Espírito, nós não conseguiríamos ou não conseguiremos entender a profundidade de deixar o nosso eu, a nossa vontade e viver a vontade de Cristo. Isso aqui se manifesta quando, sim, você tem razão, você tem convicção, você tem plena certeza, mas você entende que para evitar uma discussão, para evitar um problema, para impedir qualquer circunstância, você diz: eu vou deixar que o meu eu não seja satisfeito, porque a vontade de Deus sobrepõe, e às vezes a vontade de Deus é amar, é servir, é cuidar. Negar o eu, amigos, é viver a vontade de Cristo, e não a minha. Cristo diz na sequência: tome a sua cruz. E a cruz de Cristo significa morte. Mais uma vez, Jesus reafirmando, apesar de usar palavras diferentes, ele está reafirmando o mesmo conceito.
Negar o eu, tomar a cruz, é morrer para mim, é viver para Cristo. Jesus Cristo não conseguiu explicar isso claramente naquele momento para os seus discípulos, mas com o tempo eles compreenderam o que de fato era morrer e viver para Deus. Jesus Cristo está dizendo: tome a minha cruz. E a cruz de Cristo, amigos, era algo muito ridicularizado no tempo de Jesus. Era algo rejeitado, era algo humilhante. Então Jesus, quando diz para nós que é preciso tomar a cruz, Ele está falando, é preciso se humilhar. E se humilhar aqui vai trazendo para nós a ideia de que eu não vivo para mim. Eu não vivo para satisfazer os meus desejos. Eu não vivo para satisfazer a minha vontade. Eu não vivo para ter a minha voz ouvida. Eu não vivo para ter uma recompensa dos meus atos e das minhas conquistas. Eu devo entender que um seguidor de Cristo vive unicamente, exclusivamente, para seguir a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é morrer para nós mesmos. Aqui nós temos inúmeras pessoas, aqui nós temos inúmeros talentos, aqui nós temos inúmeras profissões, aqui nós temos pessoas que galgaram degraus de ascensão nesse mundo, conquistas financeiras, pessoais, profissionais. Lembre-se, se você alcançou o que alcançou, se você conquistou o que conquistou, não é porque você conquistou, é pela graça de Jesus. Você não chegou onde chegou para cumprir o seu desejo. Você chegou onde chegou para cumprir a vontade de Cristo. Você chegou onde chegou não é simplesmente, sempre, claro, você pode ter uma casa boa, um carro bom, você pode fazer boas viagens, mas você tem o que tem, não é para simplesmente satisfazer o que você tem o que tem para satisfazer a vontade de Cristo, e Cristo está dizendo para você esta manhã: negue-se, morra, tome a cruz, humilhe-se e deixe com que eu possa dar seguimento na tua vida. Tome a cruz. Crescimento, amigos, crescimento espiritual traz essa consequência, crucifixão, morte do eu. É por isso que Paulo, depois que ele compreendeu isso, ele escreveu: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive onde? Em mim. E Jesus Cristo, ainda, depois de dizer, negue, tome a cruz, Jesus traz uma terceira afirmação: siga-me. Siga-me. Essa palavra, amigos, é uma palavra abençoada. Jesus Cristo está dizendo para Pedro e para nós: em lugar de mim mesmo, seguir, é colocar Jesus no centro e seguir a Jesus. E aqui está uma escolha que eu e você precisamos fazer. Ou você segue a você, o seu eu, a sua vontade, ou você segue a quem? A Jesus. Se você escolher a sua vontade, você estará negando a quem? Jesus. Se você negar a sua vontade, o seu eu, você estará escolhendo a Jesus. Agradarei a mim mesmo ou agradarei a Jesus? Negarei ao eu ou negarei a Jesus? Eu volto à negação de Pedro, não é? Quando Pedro negou Jesus, ele escolheu a quem? A ele. Se você está vivendo um cristianismo parcial, se você está vivendo um cristianismo na carne, você está vivendo para você e não para Jesus. Não se engane. Não se engane. Se toda a sua vida não está sendo dominada pelo Espírito, quando eu falo toda, é toda, aquilo que você assiste na televisão, com o que você gasta os seus recursos, o que você gasta o seu tempo, como você veste, com quem você anda, com quem você conversa, o que você mexe no celular, tudo. Jesus Cristo está dizendo para você: se você está escolhendo satisfazer o seu eu, você está me negando.
Porque as duas coisas não andam juntas. Ah, pastor, mas... Amigo, não é o pastor, é Jesus. Não é a igreja adventista, é Jesus. Não tem como andar junto. Se você não negar o seu eu, você vai estar negando a Jesus. Pedro, amigos, depois da sua caminhada com Cristo, depois da sua negação de Cristo, Pedro, ele compreendeu o que de fato era negar a si mesmo. Pedro compreendeu o que de fato era tomar a cruz de Cristo. Pedro compreendeu o que era morrer. E o morrer, amigos, não é simplesmente morrer conceitualmente. O morrer é, se preciso for, eu darei de fato a minha vida por Jesus. Forte isso, amigos. Eu confesso para você que nessas últimas semanas que eu venho estudando, eu tenho assustado, eu tenho ficado preocupado. Porque Deus está dizendo, Raissan, não é assim. Não é a sua vontade, é a minha. Não é a igreja é minha. Não é porque você, é por causa de mim. Deus vai trazendo situações, amigos. Deus vai nos mostrando o que de fato é carregar a cruz, o que de fato é morrer. Eu vou dizer algo, amigos. Não basta negar o eu, não basta expulsar o eu, não basta esvaziar o coração. É preciso colocar Deus no lugar. É preciso colocar Deus no centro. E por fim, o que devemos fazer, pastor? Eu vou dizer para você, não tem como você matar o seu eu. Não tem como. Porque você é pecador. Nós somos infectados pelo pecado. Não tem como. Então, pastor, o que eu posso fazer? Entregá-lo a Jesus. Entregá-lo ao domínio de Cristo. Por isso, essa manhã, eu quero que você diga para o Senhor, não para mim. Confesse ao Senhor. Senhor, eu percebo que muitas coisas têm impedido com que eu me achegue ao Senhor. Confesse ao Senhor quais têm sido os seus pecados carnais. E repito, amigos, os pecados carnais é muito mais do que aqueles pecados que a gente pode mensurar. Repito, você talvez seja um bom líder. Você talvez seja um pastor. Você talvez seja um conhecedor da palavra, mas ainda é alguém que é dominado pelo eu, porque acha que o seu conhecimento vai te salvar, acha que o seu conhecimento te coloca em um degrau melhor do que o outro. Nessa manhã eu quero que você deixe com que Deus possa sondar o teu coração, que Deus possa examinar o seu coração, que Deus possa mostrar para você quais são os pecados, quais são aquilo que está dominando o seu eu, a sua carne. Permita e deixe com que Cristo, Ele possa dominar a sua vida. Eu quero concluir com 3 textos. Thomas Kempis, ele diz: há muitas pessoas hoje em dia que amam o reino celestial de Jesus, porém poucas que carregam a sua cruz. Muitas ansiando por conforto, mas poucas suportam sofrimentos. Longa é a fila das pessoas que compartilham do seu banquete, porém curta é a fila dos que compartilham o seu jejum. Todos desejam participar do seu júbilo, mas somente uns poucos estão dispostos a sofrer por sua causa. Há muitos que seguem a Jesus até o partir do pão, poucos o fazem até o momento de beber o cálice do sofrimento. Muitos que enaltecem seus milagres, poucos que seguem na indignidade da sua cruz. Forte. Ellen White: os perigos dos últimos dias estão a alcançar-nos. Os que vivem para agradar-se e satisfazer-se a si mesmos estão desonrando ao Senhor. Ele não pode operar por intermédio deles, pois o representariam mal perante os que são ignorantes da verdade. Deus talvez veja que estais nutrindo o orgulho. Talvez veja que é necessário retirar de vós bênçãos, que em vez de aproveitar, tendes usado para a satisfação de orgulho egoísta.
forte, amigos. Talvez veja que é necessário retirar de vós bênçãos, que em vez de aproveitar, tendes usado para a satisfação de orgulho egoísta. E um último texto. O desejado de todas as nações. O homem se deve esvaziar do próprio eu, antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar o homem uma nova criatura. Amém? Meu desejo é que você permita com que Cristo examine o seu coração. O meu desejo é que você permita que Cristo entre de fato na tua vida. O meu desejo é que você permita ser crucificado, que você morra, para que você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Amigos, a pregação do Evangelho é impossível, humanamente falando. Só será possível quando a igreja entender verdades como essa e o Espírito Santo de Deus for derramado. Por isso, meu desejo é que você negue e carregue a cruz e morra para viver para Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Aqui estamos, Senhor, com esse nosso eu, esse nosso ego, essa nossa vida, que vive a maioria do tempo buscando satisfação. É através de uma vestimenta, é através de algo, é através de uma alimentação, através de uma vida que não é vivida segundo o teu querer, é através de um conhecimento que às vezes é usado simplesmente para domínio, mas não para transformação. Um eu que é dominado, Senhor, por uma carne egoísta, uma carne que busca exaltação. Mas, Senhor, se somos o que somos, se estamos onde estamos, se temos o que temos, não é porque conseguimos, conquistamos, ou porque a nossa família foi bem sucedida, é por Tua graça, é pelo Teu poder. Por isso, Deus, que nós possamos entender, se seguirmos o caminho da carne, o final é destruição. Mas o Senhor nos faz um convite, que é morrer para nós mesmos. Essa não é uma decisão simples. Essa não é uma decisão fácil, porque morrer significa deixar que Deus reine de forma completa e plena em nossa vida. Mas, Senhor Deus, nós colocamos essa nossa vida em Tuas mãos. Nós clamamos que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus, dominados pelo Espírito e não pela carne. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Bom sábado a todos. Os pais dos desbravadores, hoje à tarde, uma reunião muito importante.